Foi bem. O Inter teve problemas importantes no jogo. Teve problemas importantes no jogo e nós temos que tratar de todos eles, porque os problemas importantes do Inter eles passam por questões táticas e passam por questões técnicas. E a primeira coisa que eu coloco para vocês é que o Internacional talvez esteja começando a se tornar um time previsível jogando dessa forma. Marca o Wesley. Marca o Wesley. É marcar o Wesley e tu tem a metade do poderio ofensivo do Internacional morto. E o que nós vamos fazer para burlar isso? Hoje tinha marcação dobrada no Wesley pela esquerda, o Roger não promoveu nada. Eu tinha um Vitinho pelo lado direito, peso morto, em cima de um Marlon que já tinha amarelo, e nem para inverter os jogadores o Roger apareceu. Inverte, bota o Wesley pro outro lado, inventa alguma coisa. Nação flamenguista, futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro é bom, é incrível, justamente por causa disso, né? Internacional, que muitos diziam que ia brigar pelo título, que ia ser campeão, já começa tropeçando, não ganha do Fortaleza, perde para o Palmeiras, empata com o Flamengo e já começa a ser questionado o trabalho de Roger Machado. Pessoal, vocês sejam bem-vindos ao futebol brasileiro, né? Você sai de um time que é candidato a título, com 3 rodadas já é criticado, né? Porque não joga um bom futebol. Mas algumas ressalvas, né? Calma, é cedo, tanto para criticar como para afundar qualquer time, também como para colocar como campeão. É isso que eu dizia, né? Eu via muita gente colocando o Inter como forte candidato a ganhar o título. Eu dizia, não porque o Inter ganhou o campeonato o campeonato gaúcho. Calma, pessoal. O campeonato gaúcho não serve de base. Calma, não podemos colocar como campeão. Assim como não podemos descartar, porque eles fizeram 3, 4 jogos mal, também não podemos descartar. Temos que ser justos, né? O que será que os gaúchos, né? O que será que Baldasso tá achando desse time do Internacional que vem capengando, né? Podemos dizer assim, né? Vamos acompanhar e vamos ver. Créditos do vídeo é o canal do Baldasso, o link vai estar aqui na descrição para vocês lá se inscrever e acompanhar. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. O Inter não foi bem. O Inter teve problemas importantes no jogo. Teve problemas importantes no jogo e nós temos que tratar de todos eles, porque os problemas importantes do Inter eles passam por questões táticas e passam por questões técnicas. E a primeira coisa que eu coloco para vocês é que o Internacional talvez esteja começando a se tornar um time previsível jogando dessa forma. Marca o Wesley. Marca o Wesley. É marcar o Wesley e tu tem a metade do poderio ofensivo do Internacional morto. E o que nós vamos fazer para burlar isso? Hoje tinha marcação dobrada no Wesley pela esquerda, o Roger não promoveu nada. Eu tinha um Vitinho pelo lado direito, peso morto, em cima de um Marlon que já tinha amarelo, e nem para inverter os jogadores o Roger apareceu. Inverte, bota o Wesley pro outro lado, inventa alguma coisa. Que eu até acho que o Roger no segundo tempo inventou, e nós vamos falar sobre isso na sequência. O primeiro tempo do Clássico Grenal teve um Grêmio surpreendendo, um Grêmio com linhas altas, um Grêmio marcando saída de bola de forma intermediária, trancando a transição do Inter, o Inter com imensas dificuldades, o Bruno Henrique fazendo uma partida péssima, trancando também a transição do Inter, quebrando a transição do Internacional, né? Um jogo que qualquer um poderia marcar, como o Valência, por exemplo, que mais uma vez teve a chance e não conseguiu botar para dentro. Como tem sido o Valência em jogos importantes em que poucas chances aparecem, apareceu a chance para o Valência, ele não colocou para dentro. O Grêmio, e não digo que foi injusto, terminou o primeiro tempo ganhando por 1-0, porque o Grêmio teve uma chance e fez, né? Foi um primeiro tempo de um Grenal parelho, o que diz muito mais sobre o Inter do que o Grêmio. Porque o Grêmio está cheio de problema, o Grêmio está renascendo das cinzas, montou em um treino e meio uma organização para jogar essa partida e foi bem. E o Internacional, que tem um time montado há tanto tempo, é tido como candidato a todos os títulos que está disputando e não conseguiu encontrar soluções na partida. Por quê? Por quê? Por que tantas dificuldades contra este Grêmio? E assim termina o primeiro tempo. E a gente cobrando do Roger Machado que tomasse soluções e fizesse modificações para a segunda etapa. Eu pedi saída do Valência, eu pedi saída do Bruno Henrique, né? Eu estive o tempo todo apavorado com o Rohel, que não pode vestir a camisa do Inter, embora no segundo tempo ele tenha sido protagonista do lance que deu o pênalti a favor do Inter. Enfim, muita coisa, muita coisa. Eu fiquei chateado. Fiquei chateado porque eu não esperava encontrar
essas dificuldades nesse Grenal. Eu achei que o Inter ganharia com facilidade, mas o meu chateado não é por o Grêmio aparecer bem, é pelo Inter aparecer mal. Pelo Inter aparecer mal. Vem o segundo tempo e o Grêmio fez o que eu imaginava que o Grêmio faria. O Grêmio baixou as linhas. O Grêmio ganhando por 1-0, baixou as linhas. E deu a bola para o Inter. E o Inter teve a bola durante quase todo o segundo tempo. E o Internacional com a bola continuava encontrando dificuldades. Aí o Roger começou a fazer um processo que melhorou o Internacional. Nós não tínhamos Wesley e Vitinho no jogo. Eles não estavam jogando absolutamente nada. Um por estar muito bem marcado e o outro porque não estava jogando nada, que é o Vitinho. Aliás, o Tabata no lugar do Vitinho que entrou não era para ter entrado, era para ter começado o jogo. Por um motivo muito simples. Eu posso te dar vários motivos para isso, mas eu vou dar um só. O Tabata é melhor que o Vitinho. O Tabata é melhor que o Vitinho, tem que jogar, característica diferente, é verdade. O Tabata é mais jogador de composição de meia, um meia que joga pelo lado, e o Vitinho é mais agudo, mas o Vitinho não conseguiu jogar. Então o Tabata jogou, o Inter passou a ter um estofo. Entrou o Tabata, o Inter passou a ter um estofo de maior controle de bola, maior retenção. Entrou o Gabriel Carvalho no lugar do Wesley, a mesma coisa. Então chegou um ponto no segundo tempo, entrou o Borré no lugar do Valência, também o Borré com mais capacidade de composição. O Inter no segundo tempo chegou a um ponto que tomou conta do meio-campo por um motivo muito simples. Tabata, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Borré. 4 jogadores que deram o domínio de meio-campo ao Internacional. Né? E aí o Inter teve a bola, o Inter teve o pênalti, empatou, o Grêmio não achou a bola. Depois do pênalti, depois do empate do Inter, o Grêmio não viu mais a bola no jogo, só no finalzinho, no desespero. O Grêmio não viu mais a bola. O Internacional foi dono da partida, embora não com aquela mesma condução qualificada que a gente esperava. Eu não sei. Inclusive, teve um pênalti aí bastante criticado, né, pelos jogadores do Grêmio, né? Como muitos falaram daquele pênalti, né, que não foi dado em cima do... para o Grêmio, né, em cima de Gerson. Vale ressaltar, né, que teve um pênalti aí, né? Inclusive, os comentaristas de arbitragem todos dizendo que foi pênalti, né? Claro, é um lance interpretativo, mas vale ressaltar esse lance aí, né? Que muitos estão dizendo que foi pênalti e não foi dado pelo juiz no final do jogo para o Grêmio, né? Se a minha régua tá alta demais com o Internacional, não sei se a minha régua tá alta demais com o Internacional, mas o fato é que mesmo o Inter não perdendo o jogo na Arena, empatando, confirmando 2 anos sem perder Grenal, sendo melhor no segundo tempo, mesmo assim, eu saio chateado, eu saio frustrado. Eu não quero baixar minha régua de cobrança no Internacional. Algumas coisas que eu acho que nós temos que começar a pensar com bastante carinho, tá? Começar a pensar com bastante carinho. Em primeiro lugar, o Bruno Henrique não está bem. E o Thiago Maia, eu não confio. Diego Rosa, aquele jogador que apareceu na lateral direita no último jogo, tão bem, passadas largas, testa o Diego Rosa na segunda função. O Bruno Henrique hoje foi altamente comprometedor, como tem sido nos últimos jogos. Outra coisa, vamos de Borré então de novo. O Roger disse, quando terminou o Gauchão, que o Valência se escalou. Eu acho que o Valência agora se desescalou, né? O Valência, no jogo contra o Palmeiras teve uma chance e ganhou de 1-0. No mesmo jogo, o Valência teve 2 chances e não conseguiu botar uma bola para dentro. O gol que o Valência perde hoje é inaceitável. É inaceitável. Uma bola na frente da pequena área, com o goleiro na frente e um gol de 7 metros e 32 centímetros, ele chuta em cima do goleiro. Se ele ficasse parado e a bola batesse nele, era gol. Para mim, ele se tirou do time. Se o Roger obedeceu os seus critérios, volta o Borré, ou o Luca, ou o Ricardo Matias, não sei, mas o Valência tem que sair. Tem que sair. Então vamos começar a encontrar soluções. Outra coisa, as costas do Bernabéu virou uma festa nos últimos jogos. Virou uma festa. E não é tão por culpa do Bernabéu, é porque tu tem que entender o que tu quer do jogo. Teve um momento do jogo hoje que ele tirou o Bernabéu e botou o Ramon para segurar lá atrás, tá? E aí? Mas eu preciso ter o Bernabéu. O Bernabéu é meu titular. Vai ter que se dobrar a marcação, processo de cobertura, vai ter que se dar um jeito. Mas tá comprometedor. As costas do Bernabéu se tornou algo comprometedor. O Rojo não pode vestir a camisa do Inter. Eu sei que agora não adianta reclamar muito, porque o Vitor Gabriel já estava no banco hoje, deve voltar, o Juninho voltando também, ok. Tá? Vamos deixar passar batido isso aí. Mas eu estou frustrado. Outra coisa. Vocês não viram aí. Jogadores do Grêmio em cima do árbitro no final do jogo,
reclamação. O presidente Alberto Guerra foi para o campo reclamar da arbitragem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E eu já vi aqui no grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp do Debate Raiz, está o Diogo Rossi e o Bagé ali, falando coisas inacreditáveis. Eles acham que foi escandaloso o pênalti a favor do Grêmio. Que não foi rigorosamente nada. Que na hora que aconteceu, a gente viu que não foi rigorosamente nada. Nada, 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 nada. O Aguirre por baixo toca a bola e no confronto o jogador do Grêmio cai. Foi absolutamente nada. E agora estão reclamando de um segundo amarelo para o Alan Patrick. Deixa eu te dizer uma coisa, não é nem segundo amarelo para o Alan Patrick. O Alan Patrick não era para ter tomado nenhum cartão. Porque o lance que o Alan Patrick toma cartão amarelo, na passada anterior, é ele quem sofre a falta. É ele quem sofre a falta. Então, assim, ó, vai começar a cara de pau de reclamar de arbitragem hoje, que só prejudicou o Inter. Em 5 chegadas de jogadores do Grêmio, que ele não deu nem falta, e que pelo menos 2 tinham que ter tomado cartão amarelo. E outra coisa, o Kahneman obrigou o juiz a ir pro VAR. O Kahneman obrigou o juiz a ir pro VAR. O Kahneman entra e apita o jogo, xingando o juiz o tempo todo. Eu não sei o que acontece que os juízes não têm coragem de dar amarelo e vermelho para esse cara. Entrou apitando o jogo, uma vergonha. Uma vergonha que admitam isso. Uma vergonha que admitam isso. Enfim, tá o Grêmio entusiasmado, que não perdeu para o Inter. Papai cresceu na parada agora, reclamando de arbitragem, papapá, papapá. O fato é que o Inter jogou mal e mesmo assim poderia ter ganho o jogo. Porque no segundo tempo o Inter foi melhor que o Grêmio. Mas eu apresentei aqui para vocês muitos defeitos do que eu vi do Internacional. Pois é, nação flamenguista, né? O Internacional empatando com o Grêmio aí, um jogo complicado, um jogo com polêmica, né? Mais um jogo com polêmica no Campeonato Brasileiro. Claro, os gremistas acham que foi pênalti escandaloso, os torcedores do Inter acham que não foi nada, né? Mas é uma questão de interpretação, assim como foi o lance de Gerson, né? Aí no Sul também, que gerou bastante repercussão, né? O Flamengo empatou com o Vasco também, né? É líder do campeonato, ok, mas pode perder a liderança aí para alguns clubes. Muitos diziam que o Internacional ia fazer frente ali a Flamengo e a Palmeiras, né? Pela liderança do Campeonato Brasileiro, e eu sempre vinha dizendo aqui, pedindo para os gaúchos ter um pouco mais de calma, porque Campeonato Gaúcho é fraco, né, pessoal? O Campeonato Gaúcho só tem 2 times e às vezes só tem um, né? Eu dizia, calma, né? Calma. Vamos deixar de empolgação, assim como o torcedor também flamenguista, quando ganhou o Carioca, fica com empolgação, mas eu sempre com o pé no freio. Para mim, Campeonato Carioca não serve de nada. Campeonato Paulista, muito menos. Campeonato Estadual, para mim, deveria acabar. É uma realidade, né? Mas vamos ver agora, né? Agora que vamos ver a que nível tá a cada time, né? Palmeiras, Flamengo, vamos ver se o Internacional realmente vai fazer frente. Mas já começa a aparecer algumas críticas, né? Aqueles que diziam que o Internacional era o time a ser batido, já volta atrás. Aqueles que não faziam crítica a Roger, já começa a fazer. Isso é futebol brasileiro, pessoal, faz parte. A gente sabe como funciona, né? O Flamengo perdeu um jogo aí para o Central Córdoba, já começou as críticas em Felipe Luiz. Porque Felipe Luiz não presta. Porque Felipe Luiz mudou errado. O cara tá com quase 30 jogos, tem 2 derrotas no seu currículo. Tem mais títulos do que derrota, né? E isso é futebol brasileiro. É como eu digo, não é porque o Internacional vem fazendo 2, 3 jogos mal que podemos descartar. Que podemos dizer que Roger não presta. Que podemos dizer que o Internacional não vai disputar o título. Não, pessoal. É apenas início. São 3 jogos. Assim como também se fizesse 3 jogos, tivesse vencido todos os jogos e fosse líder, não poderíamos também dizer que Roger Machado é o melhor treinador, que o Inter vai ser campeão. Não. Também não podemos dizer isso, né? Temos que saber analisar. Para mim, o Inter é um bom time. Dependendo como está a situação do futebol brasileiro, é sim. Não tem muito clube que... Flamengo, Palmeiras, você procura outro, não acha. Internacional, Corinthians. É uma realidade, né? Mas Roger Machado é um bom treinador? Para mim pessoal. Para mim é um bom treinador. Mas eu sou mais Felipe Luiz do que Roger.
estilo de jogo de Felipe Luiz me agrada mais, né? Ele muda estilo de jogo, muda a formação, estuda o adversário. Não que Roger não faça isso, né? Mas você não vê Roger Machado fazendo coisas que deixam o adversário espantado, né? Todos os adversários do Inter já sabem como é que o Inter joga, né? Como é que Roger Machado possa jogar. Então, pessoal, não tem muito milagre. O futebol brasileiro é bom por causa disso, né? Um time que é dado como favorito, perde 2, 3 partidas, a torcida já começa a pegar no pé. Se ganha 2, 3 partidas, a torcida já começa a dizer que vai ser campeão, né? Isso aí é futebol brasileiro, né? Mas a gente espera que no final da temporada o Flamengo, né? O Flamengo tem um jogo importante nessa terça-feira, na Libertadores, fora de casa, LDU em Quito, né? Altitude. Sabe que é importante ter uma vitória nesse jogo aí, né? Para garantir a primeira colocação da sua chave, né? Claro, o Flamengo hoje é o terceiro colocado, né? Isso aí é complicado, né? Mas é isso, né? Peço aí para você deixar sua opinião também. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.